trabalha fortemente com RPA. Temos diversos cases em vários segmentos, vários clientes. Vários nossos clientes estão aqui presentes, né? Alguns nos conheceram com 12 pessoas, outros com 15, outros com 30, outros com 50, e agora a gente está chegando aqui a marca de 110 pessoas no nosso time com 3 anos de fundação. Pode passar, Bruno, por favor. Nós trabalhamos e vamos apresentar o case do Process Mining com a UiPath. A UiPath é a ferramenta líder do Gartner quando a gente fala de assunto de hiperautomação e também líder do Forrester, né? Pode passar, Bruno. A liderança dela vem por ser uma ferramenta low-code, drag and drop, uma extensa biblioteca de componentes, ferramenta de gravação e suporte, inclusive, para inserção de códigos mais avançados, tá? Pode passar, Bruno. Novamente, gente, vou fazer aqui só um alinhamento de conceito para a gente entrar todos na mesma linha, né? Hiperautomação, a automação de processos, né? A gente está falando de hiperautomação, mas a automação de processos é uma das formas mais efetivas da gente melhorar a produtividade. A gente tirar as tarefas transacionais das pessoas e deixar as pessoas com tarefas com o trabalho intelectual, né? Ela pode acontecer em várias camadas, com várias ferramentas. Nós aqui estamos falando do RPA em si, tá? Tudo aquilo que for transacional de alto volume e de repetição é onde o robô do RPA se encaixa muito bem para a gente eliminar esse trabalho das pessoas, tá? Pode passar, Bruno. Então, RPA nada mais é que uma ferramenta que vai emular o usuário trabalhando. Ela simula acesso, inclusive tem acessos aos sistemas como usuário, tem que ser criado login para robô, para ter trilha de auditoria, enfim, e ela vai fazer a execução das tarefas de acordo com regras bem definidas, né? Então, aonde o robô normalmente sofre é naquele processo que as regras não estão estruturadas. O que não é RPA, né? A gente já pegou alguns casos desses nesses nossos 3 anos de caminhada, né? O robô não é um robô mecânico sentado na frente do computador. O robô ele pode substituir funções cognitivas, tá? Mas ele não vai pensar, tá legal? E o robô com integrações complexas, ele vai sofrer um pouco mais e o desempenho não pode ser legal. Tudo bem? Vamos lá, Bruno. Então, como já tinha exemplificado ali atrás, onde se encaixam bem o RPA, né? Naqueles processos que têm alto volume, são rotineiros e de alto volume, né? Frequência alta e volume alto. Aqueles processos que precisam de confiabilidade, precisa ter a capacidade ali, o robô ele não vai errar, gente, quem erra é a gente, né? E naqueles ganhos, ele é muito aplicado naqueles ganhos que a gente não vê, né? Ganhos de multa, retenção de pessoas, essas coisas que a gente acaba não mensurando no nosso dia a dia, a gente acaba mensurando apenas as horas trabalhadas do robô, tá? Pode passar, Bruno. Então, o RPA, na verdade, ele pode ser aplicado aí em diversas áreas. Aqui a gente colocou uma das mais comuns, né? Finanças, manufatura, recursos humanos, projetos, logística, vendas, contabilidade, serviços, né? Faturamento. Um dos carros-chefes que nós temos aqui na T2C é a entrada de nota fiscal de serviço, né? Como as prefeituras elas não têm um padrão de nota fiscal de serviço, a gente tem aqui o robô tem uma capacidade boa de fazer essa aceleração da leitura das notas fiscais e entrada em qualquer RP. Conciliação bancária também normalmente é um processo altamente robotizado que a gente tem na nossa história aqui, né? E vide muitos outros, né? Como admissão de pessoal, faturamento, atualização de fluxo de caixa e etc. Tá bom? Vamos lá, Bruno? Então, só coloquei aqui alguns mitos só para a gente também deixar o conceito bem alinhado, né? Então,
ele automatiza qualquer processo e elimina a necessidade de intervenção humana. Isso é um mito, tá? Você pode automatizar um processo, mas você jamais vai eliminar o ser humano desse processo. E, como eu até citei, né, processo de nota fiscal, normalmente existem exceções que o ser humano tem que tratar, o robô ainda não trata, não é um robô cognitivo, né? Ele é uma solução eficiente para resolver problemas de integração de sistemas. Sim, é muito utilizado para isso, porém, né, a integração ela tem que estar muito bem definida e o RPA ele não é a solução definitiva para isso, né? Pode ser conduzido exclusivamente pelas áreas de negócios sem envolvimento de TI. É um grande mito também, né? Tudo aquilo que você está fazendo com relação a sistemas sempre precisa ter o TI ali do lado como apoio à porta de entrada, é quem tem que definir padrão de codificação para garantir que tudo esteja na mesma ordem e que tudo consiga ser depois sustentado de forma saudável, né? E por exigir menos mudanças dos processos, tem baixo impacto em pessoas. Isso também é um grande mito, né? O RPA ele tem um grande impacto nas pessoas e um impacto, inclusive, de retenção, né? Várias pessoas que acabam trabalhando nas empresas contratadas de forma cara e têm expectativa alta de fazer trabalhos de pensamento, o RPA ele vem para ajudar essas pessoas e manter essas pessoas com o intelecto voltado exatamente para o processo, tá? Pode passar, Bruno. E alguns dos benefícios, né? Eu já citei alguns, como a questão da retenção, entra aqui também aumento de compliance, redução de fraudes, diminuição de erro, escalabilidade, redução e custos de FTE, né, do processo que está ali, você pode manejar as pessoas para outras áreas, né? Formalização de processos e execução de atividades não realizadas. Tá legal? É, pode passar, Bruno. Acho que a gente encerrou, né? Então, esse é só um alinhamento de conceito sobre RPA, uma explicação de quem é a T2C, para quem não, para quem ainda não nos conhecia, e agora fica aí com o Leonardo aí para a gente falar do Process Mining. Valeu, Felipe. Obrigado aí pela introdução aí da T2C. Então agora nós vamos passar direto aí pro Léo. O Léo é o nosso também co-CEO aqui da T2C. É o cara que mais conhece Process Mining no Brasil, que eu saiba, né? Então ele é o cara que vai falar um pouquinho para vocês um pouco dessa tecnologia. Só para vocês saberem, o Léo ele está muito alinhado aí com a área de inovação internacional da YPF. E ele conversa bastante sobre esse tipo de tecnologia diretamente com os vice-presidentes da YPF, que tem aí um forte interesse na América do Sul de angariar clientes para esse tipo de tecnologia. Então, o Léo vai falar um pouquinho para vocês aí de como funciona esse processo de Process Mining. Léo, bola contigo. Legal. Obrigado, Nessa. Bom dia aí para todos. Agradecer a presença de todos aí novamente. A ideia de hoje é a gente falar um pouco mais. A gente fez um webinar faz um tempo atrás com um objetivo mais técnico, né, de explicar realmente como funciona o Process Mining, mais detalhado, mais voltado para a parte técnica. Hoje a gente vai focar mais na aplicação mesmo, na utilização. Nós vamos dar uma conceituação bem rápida. Pode passar, Bruno, para a gente dar uma olhada aí no que a gente tem. Só também apresentando aqui, comigo também está o Bruno, né? O Bruno aí, vocês já ouviram o Felipe pedir para ele passando as apresentações. O Bruno também faz parte da nosso grupo de inovação dentro do T2C Group aqui. Ele é o responsável por estar tocando essa iniciativa aí do Process Mining. Ele que está botando a mão na massa e ele que vai mostrar para a gente também a utilização do software, tá? Pode passar, Bruno. Legal. Então, como eu comentei, o que a gente vai falar hoje sobre Process Mining, a gente vai entender como que surgiu, de onde vem, como que a gente utiliza ele, em quais casos, quais são os objetivos, quais são os pilares que são os fundamentos aí da utilização do Process Mining. Então, a gente vai passar rapidamente pela conceituação. Eu só fiz essa introdução porque hoje a gente não vai muito na parte técnica, fico à disposição aí para depois a gente, quem tiver interesse de entrar em contato comigo, a gente
fazer um detalhamento mais técnico, fiquem à vontade. Vai lá, Bruno. Legal. Então, o que que acontece hoje, né? Na verdade, desde um tempo para cá, a gente teve uma diminuição grande dos custos de armazenamento de dados, né? De um tempo para cá, eu digo meados dos anos 90, início dos anos 2000, e a gente teve um acúmulo e uma facilidade de retenção de dados gigantesca. E essa retenção de dados gigantesca levou à possibilidade de utilização de alguns conceitos e alguns, digamos, algoritmos que já estavam disponíveis matematicamente há muito tempo, eu diria desde os anos 70, 80, e começou a permitir que a gente pudesse utilizar esses dados, né? Os dados ficaram mais disponíveis, ficaram mais evidentes aí, e a possibilidade de a gente ter um custo computacional reduzido para fazer o trabalho desses dados, para fazer a análise desses dados, também possibilitou que a gente começasse a utilizar esses dados de uma forma mais abrangente. Hoje, se a gente for ver as Big Techs, Google, Amazon, todas elas já utilizam os dados de forma consistente, de forma, eu diria, como base aí da estrutura da empresa deles. E a pergunta que normalmente a gente encontra no mercado, quando a gente vai abordar algum cliente, é: por que que eu não estou utilizando os meus dados de forma efetiva? Eu tenho uma série de dados, eu trabalho, por exemplo, com ERPs de grande porte, como SAP, Oracle, TOTUS, e o porquê que eu não consigo extrair informações consistentes desses dados, né? Por que que eu não consigo utilizar esses dados? E a pergunta é simples, e eu acho que a gente tem algumas razões que a gente pode determinar aqui de porquê que as empresas não utilizam de forma efetiva, né? Então, na verdade, você tem diversas fontes e formatos. Então, você tem um RP que não necessariamente conversa com um banco, que não conversa com algum software que você possa ter de RH, que não conversa com software de controle de ponto. Eles até conversam, tá? Mas, na verdade, a estrutura e a forma de armazenamento de dados não é única, né? Você não tem uma estruturação única para esses dados. Então, isso complica, de alguma forma, também você trabalhar esses dados. Você tem sistemas legados, muitas empresas utilizam ainda sistemas desenvolvidos para mainframe de décadas atrás, mas que estão sendo utilizados ainda de forma consistente. Isso também faz com que o pensamento de armazenamento de dados é o de décadas atrás, onde você tinha que realmente ter uma estrutura que permitisse que você trabalhasse com pouco armazenamento, porque era caro e o custo computacional da época também era bastante alto. Então, isso fez com que esses sistemas legados não reproduzissem os dados da forma como a gente tem hoje. Logos incompletos, a gente também vê, por exemplo, em alguns casos, mesmo com sistemas como SAP, a gente vê que existem empresas que não utilizam esses logs da maneira como deveriam ser utilizados, isso também é um problema. E em alguns casos, você tem dados armazenados em sistemas de terceiros, né? Então, eu sempre gosto de falar desse caso. A gente tinha um cliente que é um time de futebol da primeira divisão, que gostaria de retirar alguns dados do Facebook para dar uma implementada no programa de sócio-torcedor. E o Facebook não disponibilizava esses dados. Eles tinham em torno de 4 milhões de torcedores no Facebook, no grupo deles, e eles não conseguiam trabalhar esses dados de forma efetiva. Então, são alguns pontos de o porquê que as empresas não utilizam todo o potencial dos dados hoje em dia, tá bom? Alguns outros problemas também relativos, por exemplo, a você utilizar a ferramenta errada para fazer um objetivo diferente. Então, na verdade, algumas pessoas utilizam o Excel para fazer análise de BI, alguns utilizam softwares de BPM que não têm o objetivo exclusivo, por exemplo, de fazer uma análise de process mining para esse tipo de atividade. Então, é um conjunto digamos, de uma situação gerada de um sistema legado por má utilização de dados e a utilização errada das ferramentas para fazer essa síntese e essas análises dos dados. Manda ver, Bruno. Só para a gente entender o que é o conceito do Process Mining e como que a gente pode utilizar o Process Mining, eu trouxe aqui um caso
pode até ser um mito, mas a gente encontra bastante na literatura que fala sobre Process Mining, esse caso, né? Na verdade, Eisenhower foi um ex-presidente dos Estados Unidos que, antes de ser presidente dos Estados Unidos, ele era reitor da Universidade de Colômbia e foi construída uma nova biblioteca na universidade, a universidade basicamente central, e o questionamento que foi feito a Eisenhower foi: como que a gente constrói, ou onde que a gente constrói as calçadas? Qual a largura das calçadas? De onde para onde? Onde que eu vou ligar, por exemplo, os prédios da universidade à biblioteca que foi recém-construída? Esse foi o questionamento que foi feito, né? De onde a gente tira essa informação? De onde que a gente vai precisar? Quais são os caminhos que vão ser utilizados, né? E o que Eisenhower sugeriu foi: pessoal, ó, nós temos duas alternativas. Nós podemos pegar, por exemplo, a quantidade de alunos de cada instituto, verificar quais qual é a necessidade deles de utilização da biblioteca, fazer uma análise toda anterior para você fazer esse cálculo de onde que você tem que calcular as calçadas e onde você vai botar as calçadas. Mas a sugestão dele foi um pouco mais simples, foi a utilização de dados e de informações já, digamos, reais, para você definir uma solução para o seu problema. Porque ele falou assim, ó: vamos esperar alguns meses, vamos deixar a biblioteca funcionando, a gente vai ver onde os alunos vão pela marcação, o caminho que eles forem criando no gramado. E a partir do momento que a gente tiver os caminhos definidos pelo gramado, a gente vai construir as calçadas exatamente nesses caminhos. Onde tem caminhos mais largos, a gente vai construir calçadas mais largas, e a gente vai conseguir conectar o campus todos à biblioteca nova. O Process Mining é basicamente isso. Essa analogia é perfeita para o Process Mining. Quando a gente desenvolve, por exemplo, um novo processo, a gente desenha o processo baseado em informações que não necessariamente são as informações reais de histórico que você tem. Você desenvolve um novo processo, você desenha um novo processo, vamos supor, quero desenhar um novo processo de recebimento de nota fiscal. Você desenha esse processo baseado em informações que não necessariamente são relativas ao histórico. E o que o Process Mining permite que a gente faça é você desenhar, melhorar, entender o seu processo baseado no histórico. É essa que é a grande vantagem do Process Mining. Pode passar, Bruno. Então, qual que é o meu objetivo quando eu utilizo o Process Mining, né? Eu quero entender, por exemplo, o que aconteceu no passado, eu preciso saber explicar o meu passado, isso é um dos pilares do Process Mining. Eu preciso entender o porquê que aconteceu aquele determinado processo, né? Então, eu preciso inserir informações na minha análise para que eu consiga entender o porquê que aconteceu. Baseado em tudo que eu entendi do futuro, do passado, do porquê aconteceu e o que aconteceu, eu posso prever o que pode vir a acontecer no futuro, também isso é importante. Uma informação que é importantíssima é quando e por que as pessoas desviam do processo. Então, em quais circunstâncias eu tenho desvios de processo. Eu preciso entender como que eu melhoro o meu processo. E baseado nisso tudo, se eu entendi o que eu tive no passado, eu previ o que pode acontecer no futuro, eu sei o que as pessoas podem fazer para desviar do processo, eu posso redesenhar o meu processo, tá? Mais para frente eu vou mostrar os 3 pilares do Process Mining, que aí vai ficar bem mais claro de o porquê, em que fase eu vou ter cada benefício. Então, definido quais são os possíveis objetivos do Process Mining, quais são os passos para a gente fazer o Process Mining? Primeiro eu preciso entender o objetivo da análise, eu preciso saber, eu quero entender esse processo porque esse processo é um gargalo no meu departamento, eu preciso entender o objetivo da análise porque isso facilita na obtenção dos dados. A partir do momento que a gente sabe qual é o objetivo, a gente sabe exatamente onde que eu tenho que buscar os dados, de que forma que eu tenho que buscar os dados. O segundo passo é classificar os dados para fazer análise, então um exemplo rápido. Então, se eu preciso entender, por exemplo, o porquê que o meu setor hoje faz um processo que é mais lento do que eu esperava, se o meu problema é hoje, eu não necessariamente preciso pegar os dados, por exemplo, de 10 anos atrás, né? Então,
classificar os dados para análise também facilita e direciona para a identificação dos resultados. Tenho que ver de onde que vem as fontes, eu preciso entender qual é o objetivo da análise, qual é o classificar os dados, e entendo de onde as fontes, e aí eu faço todo o trabalho de ETL, de tratar esses dados, de definir como que eu vou fazer a junção desses dados, fazer a união dessas informações e essas tabelas para você inserir no processo mining. E sim, uma pergunta que praticamente todo mundo me faz, o processo mining é um data mining? É exatamente o mesmo processo que a gente faz no data mining, mas com o objetivo no processo, para análise de processo. Digamos que o procedimento é bastante semelhante quando até que você faz um data mining, por exemplo, para fazer uma melhoria do seu CRM, obtenção de um perfil mais detalhado do seu cliente. Tudo isso é o mesmo procedimento, só que o procedimento do Process Mining é mais voltado para análise de processo, tá? Legal. Então, comentei sobre os 3 pilares do Process Mining. Então, os 3 pilares do Process Mining são o Discovery, né? O Discovery é você analisar o processo baseado nos seus logs e nas suas tabelas que você tem de informação. Então, comparativamente, o processo normal que a gente tem de obtenção de informações sobre um processo normalmente um analista de negócios, ele vai sentar do lado de algumas pessoas que são responsáveis por aquele processo, vai pegar o guideline daquele processo, né, de como que normalmente aquele processo é executado, e qual que é a norma de execução daquele processo, ele vai sentar junto com o responsável e vai perguntar, legal, como é que você faz esse processo? Aí a pessoa vai dizer, step by step, o que ela faz? Então eu recebo aqui uma nota fiscal, eu pego essas informações da nota fiscal, eu entro no SAP na tela tal, digito essa informação nesse campo, passo aqui, confirmo, isso vai para um outro setor. O outro setor faz isso, isso, isso. Essa é a forma tradicional de obtenção, de mapeamento de processo. Que mais para frente eu vou mostrar que talvez tenha alguns problemas que a gente conhece, que a gente pode, de uma certa forma, minimizar e dirimir aí com o processo mining. Então, a parte do Discovery nada mais é do que um auxílio para o mapeamento do processo. Como que eu vou identificar, de eu saber como que é aquele determinado processo, tá? Depois eu volto nos outros pilares, mas vamos falar sobre o Discovery aqui. Então, algumas possibilidades que o Discovery permite. A gente consegue fazer uma análise estatística precisa do processo, tá? Eu vou passar por cima aqui, depois eu vou mostrar na ferramenta, fica mais fácil. Eu entendo qual que é o fluxo realmente do processo. Eu consigo verificar, por exemplo, com qual frequência eu faço trabalho redobrado em alguma atividade do processo. Por exemplo, eu sempre recebo essa informação, por exemplo, de nota fiscal errada e eu tenho que ligar para o fornecedor para pegar essa informação novamente. Eu consigo capturar esse tipo de informação com o Process Mining, tá? Eu consigo comparar fluxos de processo. Eu consigo, por exemplo, ver, no final do ano, em dezembro, quando eu tenho fechamento do ano, eu tenho que me preparar, faço uma aceleração de compras para fazer o inventário do final do ano, eu tenho um aumento exponencial aí de pedidos de compra. Eu consigo fazer esse comparativo de como que é essa quantidade de pedido de compra em dezembro, quanto é em novembro, em janeiro, eu consigo fazer todos esses comparativos de uma forma bem simples, tá? Vamos lá, Bruno, vamos mostrar o software para o pessoal, vamos interagir com o software. Legal. Essa é a tela aí do software da UiPath, como o Felipe comentou, né? É o software que a gente utiliza de Process Mining da UiPath. O que é interessante aqui é que essas informações todas foram retiradas do SAP, tá? A gente retirou essas informações do SAP, em casos reais, e colocou aqui. Vamos começar com o mais interessante. Por exemplo, quando você um analista de negócio senta para fazer um mapeamento de um determinado processo em um determinado departamento, ele vai retirar informações de algumas pessoas que executam. E por mais preciso e digamos, detalhado que esse levantamento seja, eu diria que dificilmente ele vai pegar uma quantidade enorme de
possibilidades e variantes que podem ocorrer num determinado processo. Nesse processo aqui, que é um processo de compras, a gente tem 436 variantes retiradas do meu mapeamento. Por mais que a pessoa seja extremamente detalhada, ela nunca vai conseguir ter esse tipo de informação. Entra nas variantes aí, Bruno, para a gente dar uma olhada. O que seriam variantes? Esse é o processo... dá um zoom aí, Bruno, está um pouco pequeno. Não, desmarca a variante aí, só para a gente ver o processo no todo. Como eu comentei, na verdade, esse mapeamento, essa estrutura do processo aí, que é o primeiro processo aí, recebimento de fatura, checar a fatura recebida e tudo mais, tudo isso foi feito somente através da extração de dados. Isso daí, a gente retirou dados do SAP e automaticamente o software ele monta essa estrutura do processo. Então, eu não preciso mapear passo a passo, porque isso daí já é gerado automaticamente. Nesse gráfico que o Bruno está mexendo aí, ele está fazendo a análise, está pegando todas as variantes, todas as possíveis variantes. E aqui eu consigo ver com qual frequência cada variante ocorre. Então, vamos, por exemplo, assim, na direita ali a gente tem variante 1. Seleciona só a variante 1, Bruno. Legal. Põe aí como percentual de casos e não no número de casos ali, Bruno. Isso, beleza. Então, desmarca a variante de novo só para a gente mostrar lá. Legal. Legal. Nesse caso, a gente sabe que a variante 1, ela tem 34% dos casos. Então, toda vez que eu faço um recebimento de fatura e faço um pedido de compra, a variante 1, ela vai responder por 34%, que é esse período aí, esse procedimento aí. Recebimento de fatura, checar a fatura, verificação final da fatura, aprovar a fatura. Esse é o procedimento normal que acontece e esse deveria ser o procedimento que acontece com mais frequência. E é exatamente o que acontece. Quando a gente senta com algum especialista para fazer esse mapeamento, normalmente ele vai pegar a variante 1, 2, põe a variante 2 aí, Bruno, põe até a variante 8 aí para a gente ver. Legal. Então, a gente cria uma... Tá bom. Você consegue em qualquer horário ali. Então, se a gente pegar até a variante 8, a gente tem aí em torno de, sei lá, mais de 50% dos casos, mas normalmente por experiência é isso que você vai obter aí de um mapeamento normal com um analista de negócio. Dificilmente você vai ter algumas mais variações do que essa. Ela vai pegar algumas ocasiões que acontecem. Situações onde, por exemplo, um determinado procedimento acontece com uma frequência bem baixa, dificilmente você vai pegar no mapeamento. As pessoas esquecem, as pessoas talvez a pessoa que esteja te passando as informações sobre o mapeamento nem tenha vivenciado ela mesma uma variação e pode ser que essa variação que seja importante para você fazer a melhoria do seu processo. E pode ser que essa variante que tenha um impacto, digamos, financeiro gigante para você no seu processo que você quer evitar. Então, com o Process Mining, você consegue, de uma forma bem tranquila, verificar quais são as possíveis variantes do processo, ok? Volta lá, Bruno, para o nosso overview. Legal. Aqui, no nosso overview, a gente tem, nesse caso aqui, por todos os mapeamentos que a gente fez, a gente tem 24 mil casos. Então, no 24 mil casos, são 24 mil pedidos de compra que a gente conseguiu mapear. A gente conseguiu ter 133 mil eventos, e os eventos são exatamente cada atividade dentro do processo. Então, por exemplo, eu consigo... cada vez que, por exemplo, eu utilizo um recebimento de fatura, isso conta como um evento. Atividades são atividades diferentes, então cada etapa, por exemplo, recebimento, checar a fatura, são as atividades. As variantes que a gente já que a gente já discutiu anteriormente, e os usuários são 590 usuários, tá? Então, na verdade, isso já te dá um panorama geral, um dashboard geral de como que é o seu processo, de como funciona o seu processo. Vamos lá dentro do processo de novo ali, Bruno. Processo.
que mais que eu tenho obter de informação? Como eu tinha comentado, aqui a gente vê quais são os tipos de variantes, quais são a que ocorrem com mais frequência, eu consigo detalhar aí o porquê que acontece uma determinada variante, em qual caminho essa variante ocorre, e eu consigo até fazer uma demonstração aí, mais visual de quais são os caminhos que são percorridos pelas informações. Então você consegue aí, que nem o Bruno está mostrando para vocês aí, ver com qual frequência e qual a velocidade, em quais caminhos leva mais tempo para você executar um processo, você consegue ter essa comparação. Tem uma bolinha retardatária lá passando pelos últimos etapas do processo. E além disso, você consegue comparar casos específicos. Vai lá no Compare ali, Bruno, para a gente ver. Legal. Então, por exemplo, aqui eu consigo comparar um período com o outro, pegando de junho de 2016 com maio de 2016, você consegue ver que tem uma variação. Volta mais um pouquinho, Bruno. Põe, por exemplo, fevereiro de 2016. Ó, você consegue ver, por exemplo, que tem uma variação no processo, no mesmo processo, né, em períodos diferentes, você teve algumas distinções de como ocorreu o processo. Entender o porquê que isso aconteceu, ou trazer, digamos, insights para você compreender essas variações, é uma possibilidade que a ferramenta possibilita para você, tá? Então, você pode fazer comparações tipo, por variante. Faz por variante aí, Bruno. Então, você pode, por exemplo, comparar a variante 1 com a variante 3, por exemplo. Aí você consegue ver o que acontece em cada caso. Nesse caso, a variante 3 é só o recebimento da fatura e o pagamento de reembolso. É um caso clássico de reembolso aí. Você pode fazer variações entre períodos e variantes. Então, você consegue comparar a situação do seu processo em determinados períodos com características diferentes e tentar retirar aí informações específicas de o porquê que isso acontece. Você consegue comparar também, digamos, performance de setores, até de usuários, né? Então, você pode falar, determinado usuário, normalmente acontece uma quantidade maior de retrabalho, ou você pode comparar, por exemplo, quando eu recebo nota fiscal ou faço um pedido para um determinado fornecedor, demora mais tempo do que para o outro fornecedor. Então, tem várias possibilidades que você pode fazer aí, ok? Vamos lá para a parte de timing, Bruno. Legal. Eu consigo aqui comparar, por exemplo, em relação às variantes, quanto tempo normalmente eu demoro para fazer cada variante, em média, né? Então, por exemplo, a variante 239, ela leva em torno de 131 dias. Então, por ser uma variante que acontece com pouca frequência, eu consigo, por exemplo, chegar à conclusão que provavelmente essa variante deu algum erro, você teve algum retrabalho, alguma coisa nesse sentido, para você ter levado tanto tempo. Então, as variantes mais comuns, você pode ver lá em relação... Filtra por variante lá, Bruno, para a gente ver, por exemplo, a variante padrão. Não, só clica no variante ali embaixo, isso. Não, no embaixo ali, só para filtrar para baixo. Ordenar, perdão, para ordenar mesmo. Isso, aí. Legal. Então, a variante 1, que acontece com mais frequência, normalmente ela demora 5 dias. Então, nesse caso específico aí, talvez não seja tão preocupante, porque as variantes que normalmente ocorrem com mais frequência, elas não demoram tanto tempo. Mas precisa se entender o porquê que as variantes que acontecem com menos frequência, elas têm um período de execução aí maior, tá ok? Você pode fazer comparativos em relação às atividades, como cada atividade demora, tudo isso você pode fazer com o que a gente chama do Discovery, legal? Voltando lá para a apresentação. Tudo o que a gente fez foi relacionado ao Discovery, né? Então, o porquê que o Discovery é importante e o que traz de vantagem em relação ao mapeamento, como a gente comentou, o mapeamento tradicional, né? Normalmente, existe a possibilidade de as pessoas que estiverem passando as informações para o analista de negócio que está montando o processo, de ele fazer uma super simplificação do modelo. Então, na verdade, a pessoa esquece de passar alguns dados, alguns steps que acontecem. Então,
É bastante comum, por exemplo, você ter alguns clientes que têm alguma tabela de Excel que ele faz captura uma informação antes de botar no SAP, para dar uma sequência de algum determinado processo, ela de vez em quando esquece de passar a informação que você tá, que existe esse step. Então, algumas vezes acontece uma super simplificação do modelo que acaba afetando o mapeamento do processo, tá? Então, isso é uma atividade, um problema que a gente consegue diminuir com o Process Mining. Uma coisa bastante comum também é viés, né? Então, na verdade, é muito comum, se a gente for em 2 departamentos diferentes de uma organização e perguntar como funciona o processo para fazer o mapeamento, é bem comum que a gente tenha visões totalmente distintas do processo, porque cada departamento tem um viés de verificação de um determinado processo. Se você perguntar, por exemplo, no financeiro, como que funciona o processo de compra, ele vai ter um viés mais focado em dinheiro, em como que ele vai fazer o recebimento ou o pagamento dessas faturas. E se você, por exemplo, perguntar em compras, o viés que eles vão ter é diferente. Então, quando você faz análise pelo Process Mining, você tira esse viés desse mapeamento. Uma coisa bastante importante e interessante também é que, se você fizer um mapeamento de processos questionando ou fazendo entrevista com as pessoas, você não vai conseguir capturar o comportamento humano. O comportamento humano, por exemplo, é comum que as pessoas, por exemplo, antes das férias, no final de ano, elas estejam mais focadas exatamente nessas férias de final de ano, no possível descanso que elas vão ter. E é capaz que o rendimento, por exemplo, nessas épocas sejam afetados. Isso você não vai conseguir capturar nunca com uma entrevista, com um questionamento a uma pessoa para fazer um mapeamento de processo. E esse tipo de informação do comportamento humano ou de análise de performance ou de situações em que o comportamento humano seja afetado, tenha um efeito no processo, você consegue capturar de forma mais precisa com o processo Mining, ok? Legal. Dito isso, vamos para o outro pilar do processo Mining. Uma vez mapeado o processo, a gente tem a possibilidade de fazer análise daquele processo em relação à conformidade. Eu consigo verificar se aquele processo, por exemplo, está alinhado com uma norma SOX, ISO ou qualquer outra norma que a sua empresa tenha que seguir. Normas internas, se o procedimento está relacionado a normas internas, você consegue fazer uma auditoria interna, e aí a vantagem é que, em vez de você fazer uma auditoria interna padrão, que você retire algumas amostras do processo para verificar se o processo está sendo atendido, você consegue fazer isso em 100% dos dados. Você consegue verificar o For Eyes Principle que é a verificação se, por exemplo, uma determinada pessoa gerou aquele pedido de compra e ela mesma aprovou, que também é contra digamos, as conformidades, né, o compliance de uma empresa. Você consegue, por exemplo, ver também em relação à conformidade de RH, se uma determinada pessoa está liberando um pedido de compra, se ela realmente deveria ter esse direito de liberar. Então, todas essas conformidades, se você pode também verificar através do processo Mining. E, de novo, uma vantagem é que você não faz isso de forma amostral, você não pega somente uma foto de um determinado período ou de um determinado segmento, e sim, você consegue fazer isso em 100% dos casos, tá? Vamos lá, Bruno, vou mostrar como é que isso funciona. Então, aqui dentro do Conformance, a gente criou algumas, o que a gente chama de tags, que são verificações que a gente pode fazer aqui. Por exemplo, fatura não verificada. Então, aqui a gente pegou todos os casos, daqueles 100 e tantos mil que a gente viu, de quantos casos houve uma não verificação da fatura antes da liberação. Então, a gente consegue ver, por exemplo, ali, que a fatura não verificada aconteceu em 2.480 casos. A gente tem a possibilidade também de verificar se o início do procedimento foi feito de forma correta. Então, você tem ali a possibilidade de fazer
por exemplo, 43 casos tiveram início incorreto. A gente criou uma outra tag também, que é usuário não autorizado. Isso é grave, né? Mas existiu casos aqui que, por exemplo, o usuário que fez a aprovação do processo, né? É um usuário não autorizado, ou não deveria ser autorizado, não deveria ter esse acesso dentro do processo Mine, do SAP, perdão. Então, aqui eu consigo, por exemplo, entra aí no início incorreto, Bruno. Depois que a gente fez digamos, a análise de o que pode estar errado, a gente consegue ir detalhadamente. No caso, por exemplo, vai lá nos detalhes, Bruno. Quem que fez esses casos, né? Quais são os usuários que aconteceram esse tipo de problema? Aqui, obviamente, vocês estão vendo que a gente fez uma alteração dos nomes aí para ter uma certa privacidade aí dos dados. Você pode ir nos detalhes? Clica lá no detalhe, Bruno, para a gente ver. Então, naquele caso específico que a gente viu que o início foi incorreto, aqui a gente consegue puxar as informações em quais casos que aconteceu, quando que aconteceu, quem que era o responsável pelo processo, para qual fornecedor isso aconteceu, qual o tipo de caso, quanto tempo demorou isso. Então, a auditoria interna ela fica muito mais simplificada. Imagina que um auditor ele vai pegar essas informações, vai criar suas próprias tags. Todas aquelas tags que a gente mostrou para vocês, elas são criadas. Eu posso criar, por exemplo, um determinado fornecedor com determinado valor, uma fatura acima de R$1 milhão com determinado fornecedor. Você consegue pegar essas informações lá. Eu consigo criar essas tags para fazer esse tipo de análise, tá ok? Legal. Tá claro em relação ao conformance? Vamos para o último pilar. Pode voltar na apresentação lá, Bruno. Faltou só falar do For-Eyes aqui lá. Perdão. Então, o princípio do For-Eyes aqui é simplesmente eu determinar as atividades aqui que eu quero fazer o comparativo. Então, vou pegar, por exemplo, o pagamento de fatura não pode ser feita pela mesma pessoa que a pessoa que checou a fatura. Então, a pessoa que checa a fatura não pode ser a mesma que pagou a fatura. Então, eu seleciono ali o princípio dos 4 olhos e defino as atividades que eu quero fazer a verificação se foi a mesma pessoa, e aqui ele me dá exatamente em quais casos isso aconteceu. Então, em 10 casos aí, o Clee Blutter, ele fez a checagem da fatura e ele fez o pagamento da fatura. Isso pode ferir o princípio dos 4 olhos, que pode me dar um direcionamento aí do que eu preciso alterar e como que eu preciso gerenciar o meu processo aí para evitar que eu tenha problema de compliance, tá ok? Legal. Então, definido, assim, a gente fez um mapeamento do processo, a gente entendeu o processo, a gente fez tudo o que a gente precisava para analisar o processo na etapa do discovery. Depois que a gente fez todo esse procedimento para fazer a análise do processo no discovery, eu fiz uma checagem para ver a conformidade desse meu processo no pilar do conformance. A última etapa que a gente tem do processo Mine é o enhancement, que é a melhoria do processo. Então, lá quando a gente começou a apresentação, a gente falou que a gente tem alguns objetivos no processo Mine, e aqui eu estou retomando o meu último objetivo, que é, depois que eu entendi o procedimento, eu estou propondo melhorias, eu estou fazendo análises para levar a ter uma melhoria no meu processo. E o que eu tenho de possibilidades? Eu consigo ver, por exemplo, a alocação de recurso. De repente, a gente tem alguns casos, por exemplo, que a gente fez mapeamento para fazer um RPA, tá? Em alguns casos, a gente vê que o mapeamento leva a informações que, às vezes, além do RPA que a gente implanta, a gente consegue uma pequena mudança no processo, ou sugestão de melhoria no processo, a gente consegue ter benefícios também diretamente, sem mesmo falar nada sobre RPA. Então, por exemplo, um determinado processo tem uma alocação de recursos onde uma pessoa que é responsável por um determinado cliente, ela faz 1000 procedimentos por dia. E a outra, que é responsável por um outro determinado cliente, faz 50.
Então, por exemplo, um balanceamento desses recursos permitiria que eu tivesse uma melhoria, a gente diminuísse esse gargalo. Isso a gente consegue fazer também e a gente vai mostrar para vocês. O outro caso é a automação, e isso é bastante interessante, é por isso que as empresas como a UiPath estão investindo bastante no Process Mining, porque ela reduz um dos principais dilemas que a gente tem no RPA, que é, quando a gente faz um mapeamento, por onde eu começo? Qual o processo que é o melhor para ser feito? Obviamente, com a experiência que a gente já tem nesses anos, a gente já tem mais ou menos um direcionamento de qual processo que teria um maior ganho aí num curto espaço de tempo. Como o Felipe falou, por exemplo, a entrada de nota fiscal de serviço. Mas com o Process Mining, você consegue de uma maneira muito mais precisa, até para você justificar, para você mostrar, demonstrar para a diretoria, para os responsáveis pelo processo, pelos sponsors do processo, quais os processos que você deveria automatizar. Você consegue até fazer simulações de quanto de ganho você teria com, por exemplo, a utilização do RPA para fazer uma determinada automação, tá? O último, aqui não é o último, mas algumas possibilidades, a última das possibilidades que eu listei aqui é, por exemplo, o comportamento social da organização. Então, entender como que as pessoas interagem durante um processo é interessante para você, por exemplo, fazer uma mudança de estrutura, de uma necessidade, por exemplo, de uma criação de um setor, ou até para a extinção de um setor, de o porquê que existem setores separados, se as pessoas interagem, se elas têm interações com determinado processo de forma bem análoga. Então, tudo isso são possibilidades que você tem em relação ao Process Mining, ao pilar que a gente chama de Enhancement. Vamos lá, Bruno, vamos mostrar como é que a gente faz. Então, falando de recursos, tá? Legal. Aqui a gente pode ver, por exemplo, a quantidade de eventos que são determinados por cada time, né? Então, tem o controladoria, tem o financeiro, tem a administração, tem alguns outros processos, mas eu acho que o interessante aqui é a gente ver, por exemplo, por usuário. Põe lá por usuário, Bruno. Não, é no time ali. Tira o time e põe no usuário. Isso. Legal. Então tá, aqui a gente tem todos os usuários que interagem diretamente com esse processo. E aqui a gente consegue ver qual é a quantidade de casos que esse usuário trata, tá? E a frequência que eles tratam. Então, seleciona um usuário qualquer aí, a Rebeca, por exemplo, Bruno. Então, aqui na Rebeca, a gente sabe exatamente quais as atividades que ela faz, né? Aqui ela faz pagamento de fatura, ela checa a fatura, faz pagamento de reembolso, e aqui a gente consegue fazer uma análise com o tempo de como que é a performance da Rebeca durante o tempo. Então, aqui nesse gráfico aqui embaixo, só passa o mouse aqui embaixo, esse daqui do History aqui de baixo, desculpa, o da direita aí, Bruno, só para demonstrar onde que está fazendo. Aqui, beleza. A checagem de fatura, que é uma atividade que a Rebeca faz, ela tem esse perfil aqui com o tempo. Então, por exemplo, provavelmente a Rebeca, nesse período aqui, ela está, digamos, na sua capacidade máxima aí de confecção, que nós estamos falando aí de em torno de 680 eventos aí por mês, vai passando mais para o lado, Bruno, ela continua mantendo ali uns 393 eventos, e ela teve uma queda bem significativa aí no período entre, mais para trás, acho que deve ser novembro de 2015, né, Bruno? Vai mais para baixo ali para a gente ver o vale. Isso. No novembro de 2015, ela conseguiu tratar 15 eventos. Provavelmente pode ser que ela esteja de férias, pode ser que ela esteja de licença, alguma coisa assim, mas aqui você consegue demonstrar exatamente qual que seria, digamos, a capacidade máxima de trabalho dela, e entender que em alguns momentos aí ela teve algum problema que pode ser sistêmico, pode ser pessoal, mas é importante a gente entender e tentar verificar que isso pode afetar o meu processo, tá? E esse tipo de análise, ela fica disponível não só para um usuário separado, mas ela fica disponível, por exemplo, para um conjunto de usuários, para departamentos. Você consegue fazer essa comparação e essa possibilidade, tá? Então, você consegue definir outros eventos que ela também é responsável e ver qual é a frequência que ela faz.
Então, por exemplo, a aprovação de fatura provavelmente não é responsabilidade dela, mas ela acabou acontecendo aí em algum momento das execuções dela. Então, isso é uma possibilidade que também é definida aí em relação ao Process Mining. O que a gente também pode ver é, por exemplo, nas interações. Vamos ver as interações lá, Bruno. Como eu tinha comentado, né, na verdade, você consegue, por exemplo, entender como os usuários eles se comunicam entre si dentro do processo, né? Com qual frequência, como que é a relação entre eles, com quem conversa com quem, como que é feito. Então, todas essas informações, elas também estão disponíveis. E é aquilo que eu falei, para a relação para o que a gente deve fazer relativo a estruturação da equipe, setores e tudo mais, isso também pode ser bastante importante para a gente fazer e estudar essas interações, tá? Aqui são todos os usuários definidos, mas você vai conseguindo indo mais para o detalhe, fazendo uma seleção de quem conversa com quem e tudo mais, e você consegue ter uma visão geral de como que é o funcionamento do seu processo. A última feature que eu queria mostrar para vocês, aí você consegue ver como que flui os dados e o seu processo em relação a um determinado setor. Você pode filtrar, por exemplo, em relação a time, você pode fazer algumas análises bem diferentes aí, tá ok? E o último procedimento, Bruno, volta lá só na parte do overview para a gente fazer para explicar um pouco sobre a automação, né? A última feature que eu comentei, aqui a gente simulou, por exemplo, algumas automações, então eu posso considerar, por exemplo, que eu vou automatizar o recebimento da fatura em 100%, né? Se eu tiver, por exemplo, o custo unitário, se eu conseguir fazer uma análise de quanto custa aquele determinado processo, se eu conseguir, por exemplo, pegar o salário médio da pessoa que executa aquele determinado processo, e eu conseguir dar entrada com todas as informações aqui, eu consigo fazer análises bem específicas relativas a, por exemplo, eu automatizando esse determinado step dentro do meu processo, o quanto eu vou ter de ganho. Isso como eu comentei, é um dos pontos fundamentais aí que podem auxiliar o RPA, óbvio. O mapeamento mais preciso, verificar a possibilidade de exceções, quantas variações você pode ter, mais detalhes de pessoas envolvidas num determinado processo, isso ajuda bastante o RPA, mas uma das possibilidades que é bastante interessante é você, baseado na análise que você retirou do Process Mining, tentar entender aonde você aplicaria RPA, em qual step você aplicando o RPA, o que você vai trazer de benefício. E simular, por exemplo, o que isso vai ter de impacto no tempo, em dinheiro, tudo isso é possível de ser feito com o Process Mining também, tá ok? Acho que da nossa parte aí do Process Mining, como eu falei, a gente deu um apanhado geral das possibilidades que a gente pode ter com o Process Mining, a gente mostrou aí o que a gente tem de informação que a gente pode extrair, o tipo de insight que a gente pode extrair do Process Mining. Fico à disposição, pode ir passando aí, Bruno, né? As perguntas acho que vão vir depois, né, Lessa? Mas pode passar a próxima página, Bruno. Os meus contatos estão aí, fiquem à vontade de entrar em contato comigo. Se vocês tiverem mais alguma dúvida relacionada mais à parte técnica, mais detalhada de como funciona, extração de dados dentro do SAP, do Oracle, o que tipo de informação precisa estar disponível para vocês darem entrada no Process Mining, fiquem à vontade aí para entrar em contato comigo, eu ficarei feliz aí em responder. Agradeço a atenção de vocês aí e vou passar a bola para o Lessa. Valeu, Léo. Obrigado aí pela apresentação aí do Process Mining. Pessoal, vamos dar sequência agora aí no nosso evento. Agora nós vamos falar de números, vamos falar de case, que é um negócio bem legal aí. E então, junto com a gente aí tá o Victor aí da AF Educacional. Primeiro eu gostaria de agradecer aí a presença dele aí no nosso evento. Valeu, obrigado aí pelo tempo, pela disponibilidade aí sua de falar um pouquinho sobre a AF e sobre a utilização do RPA. E na sequência eu já vou te mandar aí uma pergunta que é para você se apresentar um pouco, falar quais são seus desafios aí, Victor, e quem que é a AF Educacional hoje.
E esse aí que é o Vitor, pô, o cara da foto tava diferente, meu. Tá mais bonito, né? O cara tá mais bonito agora. O cara Cara, a presencialmente é mais foto tinha bonito. efeito do marketing, né, Felipe? Essa aqui não tem muito jeito. Que dá um jeito. Esse aí é conhecido, Ô, hein? Mota! Vamos? Beleza. Beleza. Bom dia, pessoal. Eu vi aí pela lista aí, tem o Mota aí, parceiro de histórias antigas, né, Mota? Mas tem uma galerinha conhecida aí nos participantes aqui do evento, né? A T2C é uma parceira super importante aqui da AFIA, né, no desenvolvimento aí da nossa automação. Para quem não conhece, gente, a AFIA hoje é o maior grupo educacional de ensino médico do Brasil, né? A gente, além de ter toda a formação do médico na graduação, a gente hoje tem o maior volume de vagas de medicina. A gente também tem um portfólio bem importante aí de soluções para o ciclo de vida do médico como um todo. Desde o momento que está lá no ensino médio, pensando em fazer a medicina, até soluções muito específicas para ele tocar a sua vida lá no consultório, na clínica, no hospital, tomar decisões à beira do leito, para fazer exames de imagem de alta resolução com inteligência artificial e também a gente tem aí toda a parte que está muito atual agora, né? Uma das coisas que a pandemia trouxe é a telemedicina. A gente também tem toda a solução aí para o médico implantar telemedicina aí nos seus empreendimentos. E eu hoje, né, conheço aqui muita gente, também, né, sou ex-TOTS, trabalhei na TOTS por 10 anos, e depois eu assumi aqui o Centro de Serviços Compartilhados da AFIA, vim para a AFIA para cuidar, primeiramente, das integrações pós-M&A, e agora estou aí cuidando do Centro de Serviços Compartilhados já há 1 ano e 2 meses. Obrigado, cara. Aproveitando então já na sequência, e por que você escolheu o IPF e por que você escolheu a T2C para ser parceiro nessa jornada de RPA de vocês aí? Sim, a gente, quando eu peguei o CSC, o nosso CSC, que ele era excessivamente manual. Hoje ele é muito manual ainda. Antes ele era excessivamente manual. E a gente precisava de uma solução que a gente pudesse fazer rápida implantação e que colocasse os robôs funcionando para poder tirar um grande volume de atividade manual que a gente tinha aqui, que estava prejudicando muito o NPS do centro de serviço. Então, a escolha da T2C foi muito pelo conhecimento do time técnico de vocês, que eu já conhecia, e aí o IPF por ser a solução líder aí no mercado, né? Tá no quadrante do Gartner e que a gente sabia que tecnicamente ia nos atender aqui na companhia. Tá. O Victor foi honesto, mas a AFIA é uma empresa bem grande, tem alguns fundos por trás. Eu acho que a AFIA está com capital aberto na Bolsa de Nova York, não está? Infelizmente, brincadeira. Traz a SOX, como toda empresa que é listada na Nasdaq, né, ela traz a SOX como lei que rege todo o compliance, né, Felipe? Como uma nova alegria para nossa vida. É isso aí. Isso. Mas também traz oportunidades aí para a gente melhorar e ter cada vez os processos mais bem controlados. A gente tem como grandes investidores a Bertelsmann, que é a maior empresa de mídia do mundo, é uma empresa alemã, e também temos como investidores a família Esteves, que é a fundadora do grupo, e o SoftBank, que também fez um aporte agora no meio do ano aqui na companhia. Então, a gente tem fundos bem importantes aí por trás da E os números de RPA aí? Você pode falar um pouquinho para a gente aí como que foram os seus números, o que você teve de resultado efetivo na aplicação de RPA? Sim. Primeira coisa que até a gente que estava o dia a dia no projeto assusta é que, primeiro, a gente conseguiu colocar 30 robôs em 6 meses no ar. Isso é impressionante. Você sabe que a gente estava conversando com o pessoal da própria YPF recentemente e eles acharam o case de vocês com 30 robôs em tão pouco tempo, um negócio impressionante, cara. Parabéns. Vai com isso que tem que ser proporcional, a velocidade do robô ao preço da licença, sabe?
Vamos dar essa chorada por você, fica frio. Sempre bom colocar isso aí na mesa. Sempre bom, cara. Mas a gente fez, foi um movimento muito legal. Então, o apoio da T2C e do meu time aqui de gestão de serviço para garantir que os robôs entrassem no ar e também a equipe de produção acreditar que aquilo fosse trazer automação foi muito importante. E o robô virou um projeto de uma das trainees da companhia, então ele entrou para dentro dos projetos estratégicos da companhia, né? A Cecília participou aí muito tempo, o pessoal da T2C, todo mundo conhece ela. E, gente, a gente trouxe economias aí em alguns processos. A economia foi um pouquinho menor, né? A escala não muito grande, mas alguns processos nossos que eram relacionados diretamente à operação de graduação, a gente conseguiu mais de 800 mil reais de economia projetada anual com a implantação do robô. Hoje, o maior custo que a gente tem é o custo docente aqui na AF. Essa é a maior linha de custo que a gente tem lá direto na margem, e o robô atua diretamente em uma das linhas de despesa de custo docente que trouxe essa economia aí anual. Maravilha. O que mais você gostaria de destacar assim na utilização do RPA, fora o ganho econômico, né, o retorno econômico que vocês tiveram? O que mais trouxe aí de bom para vocês aí a utilização de RPA? A gente tem um modelo aqui da AF do crescimento inorgânico, ele não consegue trazer para o CSC uma estabilidade operacional, né? O CSC ele prevê uma estabilidade operacional no passar do tempo. A gente aqui está integrando uma empresa adquirida a cada bimestre. Então, o robô nos ajuda para que a gente não perca a estabilidade em processos que a gente precisa de uma repetibilidade muito grande. Então, isso é super importante e libera tempo do meu time de analistas para pensar em outras melhorias e não em ficar fazendo, né, atividade que não agrega valor no processo. Então, é por isso que a gente escolheu ter o robô. A gente quer evoluir, queremos pensar em coisas mais inteligentes, como o Process Mining, em robôs que sejam mais cognitivos e menos só operacionais, mas eu acho que é a próxima onda que a gente espera daqui para frente. Beleza. O Felipe, Léo, querem perguntar alguma coisa pro Vitor? Querem? Eu fazer uma perguntinha fora do script para ele aí, né? Não vamos falar Eu de não mudei futebol. de time, tá, Felipe? Então, não vamos falar de futebol a gente não fala, tá? Mas, cara, eu costumo sempre dizer para as pessoas aí que o que mata a robotização é processo. Processo mal mapeado, processo que, como a gente estava falando um pouquinho antes, aí o Léo explicando bastante do Process Mine, né? Conta um pouquinho daquilo que não foram flores, né? Naquilo que a gente passou nesses 6 meses aí que você acompanhou bastante com a Poliana, com a Cecília. Aliás, parabenizo a Cecília daí pessoalmente, tá? Eu mandei pelo LinkedIn que ela terminou o tempo dela de trainee, foi efetivada, enfim, então parabeniza ela aí para a nova caminhada, tá bom? Boa, boa. Vou repassar para ela. Brinquei muito com ela, que agora ela começa a brincar de ser séria. Mas né, estamos muito felizes da Cecília ser efetivada aqui no CSC com a gente. Ela vai cuidar da inovação dentro da gestão de serviços. Felipe, não teve muita coisa que não foi flores, né? A gente teve alguns processos em que, por não ter uma vivência do time com automação, ficava muita coisa do mapeamento para trás e na hora do teste do robô, tinha isso aqui também, tem esse processo também. Então, poxa, na hora de implantar o robô, o que a gente está orientando o time é ver a jornada completa e garante que está todo mundo consciente daquele processo do início ao fim, para a gente pegar os pontos de automação que o robô pode atender. E uma outra coisa não existe a ilusão de que a TI não participa de um processo de implantação de RPA. Eu preciso de ambiente, eu preciso de acesso, eu preciso de integração com os outros canais, então, com os outros sistemas, eu preciso de ter o time lá. Então, gente, o Léo entra e liga o microfone, cara, ele é TI. Fala, Léo. Então, assim, gente, é super importante a gente ter esse apoio da TI e a TI engajada. O Felipe falou da NASA, que né, a NASA que traz um volume de controles super pesados no ITGCs, né, que são os controles de SOX na TI. E gestão de acessos, gestão dos ambientes. Então, é muito difícil você colocar um robô no ar com os controles de SOX por trás. Então, também é uma vitória nossa aqui. E agradecer também o time da TI, do Ricardo Matos,
que ajudou pra caramba pra gente colocar isso aqui no ar. Você cria uma ilusão, né, Becho, que o RPA, a área de negócio, consegue tocar, mas tem muitas outras coisas envolvidas nessa governança aí que tem que estar todo mundo presente, e o RPA, na verdade, é uma mudança da empresa, né? Não pode ser de uma área só, né? É isso aí, exatamente. Beleza. O Zanata Beleza? até pôs óculos ali. Não, é só o que tá meio zoada a tela ali. Mas é isso aí, Becho. Cara, da minha parte era isso, viu? Da minha parte era isso. Lessa, você tá no mudo. Não sei se tá falando com a gente aqui, mas tá no mudo, tá? Eu tava falando mudo, né? Normal, faz parte, né? Quem nunca? Quem nunca, levante a mão. Bom, pessoal, obrigado, Vitor, aí pelas palavras aí, pela apresentação aí do case da AFIA. A gente recentemente fez o case de vocês, né? Então a gente tá com esse case já para publicar. A gente estava esperando um pouco esse evento para poder fazer isso junto com a YPF. Então, quem está participando aí, que gostaria de receber o material e o case, depois basta mandar um e-mail para a gente, que a gente vai poder, vai enviar para vocês esse material, e também essa gravação vai ficar online. Se alguém tiver alguma pergunta, A Elisandra tá chamando ali, Léo. minha amiga Elisandra, fala, Elisandra, tudo bem? Oi, tudo bem, gente? Prazer aí para todo mundo falar. Bom dia aí. Eu tenho uma dúvida. Vocês optaram por fazer on-premise ou SaaS? Como que tá? Ou híbrido? Como que ficou? A gente tem alguns robôs onde precisa de ter o token, por exemplo, para executar o processo e ter o validador, e eles ficaram on-premise. E os robôs que não têm essa necessidade todos estão em cloud na Azure. Ah, legal. Então você fez realmente híbrido, né? Conforme Isso, necessidade. Só Entendi. pela Então, necessidade. O ideal era que a gente queria botar tudo em cloud, tá, Elisandra? Mas só Aham. por essa questão de ter o token logado, a gente não conseguiu. E aí esse token normalmente é com as questões financeiras? São os certificados digitais, né? A1, Ah, A3, por exemplo, a gente tem robô que está ligado ao FIES e ProUni, né? uhum, Então, a gente precisa de ter esse validador para fazer as operações lá de aditamento, de coparticipação, tudo isso. entendi. Legal, obrigada. Elisandra, eles são Uhum. clientes TOTOS também, tá? Só que na Ah, parte de RM, eles usam RM. legal. Show. Fala, Robson. Obrigadão. Obrigada. Fala, Robson, tudo bem? Bom dia, tudo bem? Tudo bem, pessoal? Bom dia. Bom Beleza. dia. Bem. Bom dia. Bom, a minha pergunta ela é mais direcionada a investimento, né? Eu sei que custo de implantação é uma coisa, o custo da mão de obra, né, das pessoas interno da empresa é um outro, mas em se tratando de YPF e todo o processo do RPA, o custo com a ferramenta imediato, né? Porque você tem as licenças com Orchestrator, você tem as licenças dependendo da frota, mas só para a gente ter uma noção, quando se começa a pensar em RPA, essa é uma das primeiras perguntas, né, que são feitas, né? Qual é a cifra do investimento? Só para a gente ter uma noção, eu sei que a variante é grande, mas só para a gente ter uma noção, qual que foi o custo de investimento de vocês na solução YPF? Não, de cabeça agora eu não lembro. O que a gente conseguiu fazer foi capexar o primeiro investimento enquanto estava sendo o desenvolvimento dos robôs, né? E aí a gente colocou para esse ano, que aí a gente já entra na operação, aí isso já vira OPEX. Mas, de verdade, Robson, eu não lembro o investimento inicial que a gente fez, não. Quando a gente Foi colocou, bastante coisa que a gente gastou. Isso eu sei. quando a gente colocou o primeiro robô lá na AFIA, Robson, a gente inclusive não fez um custo de licença no primeiro momento. A gente fez um aluguel de robô, né, Becho? Até para a gente testar o modelo, fazer esse modelo funcionar, parar de pé e não colocar um investimento em alguma coisa que de repente a empresa não tivesse aderência, né? E depois que esse modelo entrou, aí sim a gente sentou para falar de licenças, daí já com o estudo pronto daquilo que ia retornar de valor de investimento, mas os processos que iam fazer. Então, no primeiro momento, a AF ainda optou por um aluguel de robô, depois ela foi para a compra das licenças dela, tá? Tá, legal. É aquela coisa, né? É um custo variante, né? Para você ter uma noção do norte que está seguindo.
e aí um custo efetivo real, né, diluído aí ao ano. Tá bom, obrigado. Na verdade, Robson, deixa eu só complementar algumas coisinhas aqui importantes, né? Porque conhecendo bastante esse modelo da TOTOS aí. A gente, dentro do nosso modelo, a gente tem vários modelos, tá? Então, assim, o primeiro modelo é o modelo gratuito para empresas que faturam até 5 milhões de dólares ano. Então, se tem uma empresa que fatura até 5 milhões de dólares anos, aí perto de uns 20 e poucos milhões aqui no Brasil, a YPF tem um modelo gratuito da utilização da plataforma. Passando dessa fase, a gente tem um modelo de RaaS, que é um modelo onde eu alugo parcialmente o robô. Então o cara não precisa de 24 horas por dia, ele precisa de 4 horas por dia. Então a gente vai alugar esse robô para ele 4 horas por dia para ele poder fazer os processos dele. Depois desse, nós temos um modelo de aluguel, que aí é o aluguel full do robô o tempo todo para aquele cliente. E a última fase do processo é o cliente comprar as licenças do iPath. Então, a gente tem vários modelos. A gente tem cliente que está há anos aqui com a gente no modelo de aluguel de utilização de horas do robô. Tem cliente que está faz muito tempo também utilizando aluguel. E tem cliente que comprou as licenças. Então, depende muito de um cliente para outro, cada um da escolha do modelo de licenciamento. Beleza? Beleza, entendido. Obrigado. É isso.